que o cara tem depositado em garantia. Quando essa margem chega e é chamada na margem, o que esses fundos de hedge faz? Ele tem que liquidar ativo financeiro para recompor a margem. Só que quando ele começou a liquidar os ativos financeiros, esses fundos de hedge, os ativos que eles colocam de colateral nessas operações que eles fazem com o Banco Central japonês, é o título do Tesouro Americano. Então, você desencadeou num sistema tão complexo e intrincado uma série de vendas de títulos do Tesouro Americano. Então, o problema surgiu porque a taxa de juros desses bondes começou a ficar irregular, começou a subir, começou a dar prejuízo nas operações, e a taxa de juros só sobe porque você está vendendo o título, que a taxa de juros é inversamente proporcional ao preço. Então, se o preço sobe é porque a taxa de juros está caindo. Se o preço cai é porque a taxa de juros está subindo. Então, quando começaram a vender títulos do Tesouro Americano, essa taxa de juros começou a subir. Quando começou a subir, descompensou as operações. Quando descompensou as operações, chamou na margem. Quando chamou na margem, o Banco Central japonês, que tinha como colateral os próprios títulos do Tesouro Americano, começou a liquidar para cobrir a margem, para esse fundo cobrir a margem. Quando ele começa a liquidar, ele entra na mesma ponta vendedora. Quando ele começa a vender mais, aí que a taxa de juros começa a subir mais ainda, entendeu? Então é um sistema muito intrincado que ele precisa de estabilidade. Quando ele sai da estabilidade, que saiu por causa de tudo que o Donald Trump fez, ele deu essa descompensada. Os principais conselheiros dele é o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro Americano, e o Stephen Miller, que é o estrategista lá, o principal assessor econômico dele. Os dois caras são de fundo de hedge. Eu duvido se não foi esse cara que chegou pra ele e falou, pô, tá dando merda. A gente achou que ia ganhar dinheiro, a gente tá perdendo. E aí teve que recuar. Aí ele teve que recuar, foi o primeiro recuo que ele teve. E aí quando deu a briga lá do Elon Musk, com o tal do Peter Navarro, aí começou a briga lavando roupa suja em casa, né? Não tanto em casa, né? Em público. Aí no dia seguinte o Trump vai lá e na Casa Branca e fica tirando sarro lá, que o amigo dele lá ganhou. O cara que é da Charles Schwab lá. Sim. Que até o modelo que a XP usou pra replicar no Brasil é desse Charles Schwab. Esse Charles Schwab tá lá no Salão Oval e ele brincou lá, você ganhou acho que 2,5 bi, né? Num dia pro outro, e rindo falando isso aí. Então assim, o próprio Congresso americano está investigando, né? Querem até abrir uma CPI, porque falou, pô, isso aí é informação privilegiada, né? Com certeza. O cara fala, concorda que você não pode confiar no Trump, tudo que ele fala tem um movimento no mercado financeiro. Se eu sou seu amigo e falar, ó, eu vou falar uma merda aqui, você compra, tá? Que vai subir. Pois é. Aí quando eu falo, agora você vende, que eu vou falar uma merda que vai cair. Né? Então vende a descoberta e você ganha dinheiro com informação privilegiada. O Congresso americano está investigando isso. Então assim, o grande objetivo final dos Estados Unidos é ele conseguir manter a hegemonia do dólar para ele continuar conseguindo, tendo o privilégio de financiar a dívida pública. Porque os Estados Unidos tem um problema fiscal seríssimo, né? Vai vencer agora esse ano 7 trilhões de dólares dos títulos do Tesouro, vence em 2025 e 2025, o próprio ano, ele vai ter um déficit fiscal de 1,9. Então daí quase 9 trilhões de dólares. Dívida, como a gente brinca, não se paga, ele se rola, né? Então o que os Estados Unidos faz? Ele tem que vender, vai vencer 7 mais 1,5 que ele vai ter de déficit. Então ele vai precisar se financiar em 9. Ele vai no mercado, como sempre fez, vai lá e vai colocar 9 trilhões de títulos do Tesouro Americano em venda para rolar essa dívida, se financiar. Só que qual que é o problema que ele tem agora? O mercado para ele está diminuindo. Né? Ele não vai conseguir colocar esses 9 trilhões como ele conseguia até ano passado, até ano retrasado. Ele sabe que cada ano que passa ele está tendo mais dificuldade de fazer isso. Porque assim que os bancos centrais começam a fazer esse desacoplamento, né, dos ativos denominados em dólar, quer dizer que eles não estão comprando. A China, por exemplo, ela diminuiu em 27% entre 2022 e 2023 por causa da guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos foi lá e congelou os ativos da Ucrânia em dólar. Da Rússia em dólar, né? Antes do Irã, do Afeganistão, da Venezuela, mas quando congelou da Rússia, pô, a Rússia é uma potência. Pois é. Se fizeram isso com eles, vão fazer com a gente. A China falou aí, o que garante que não vão fazer com a gente? A China reduziu em 2 anos 27% das reservas que a China tem de títulos do Tesouro Americano. Ela diversificou, ela comprou títulos do Tesouro Alemão, Tesouro da Suíça, do Japão e ouro. A China fez isso. Então, se você pegar só esse pequeno exemplo, os Estados Unidos já tem um mercado, que é o maior mercado para o título dela, que é a China, menor. Né? Ela vai ter um mercado menor no Japão, que também está tentando fazer esse desacoplamento. A Europa também. Então, ela não vai ter um mercado do mesmo tamanho para ele vender os 9 trilhões de dívida. Ele não vai ter. O desespero dos Estados Unidos é esse. Entendeu? Aí, quando ele não faz isso, o que ele tem que fazer para cobrir o déficit fiscal dele? O que todos os países desenvolvidos fazem, que é um problema, vai ter que imprimir dólar.
né? Só que para ele imprimir dólar, Precisa de para cobrir alguém. o déficit lá, e o mercado já não é tão líquido para ele como era antes, ele vai criar um problema inflacionário dentro dos Estados Unidos. Então, a grande desespero dele é esse. E aí, voltando aqui nessas crises do capitalismo, qual que é o discurso? O discurso é arrumar culpado. É os imigrantes, é a China. Mas isso funciona por um tempo só, né? O problema dos Estados Unidos é o próprio Estados Unidos. Entendeu? Tá dentro da economia dele. O problema dos Estados Unidos é a desigualdade. Né? Lá dentro? Dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países mais desiguais do mundo, né? 3 americanos têm a mesma riqueza que metade inferior da população. Caramba. Tem a mesma riqueza que 160 milhões de pessoas. Então, assim... e aí, aquilo que falou, o botão de emergência, né? Eu arrumo um monte de culpado, faço esses 160 milhões mais pobres acreditar que os culpados são esses, eles vão votar em mim e eu vou entrar lá. Só que todas as ações que ele faz é para agravar ainda mais o problema dentro dos Estados Unidos. Porque quando ele aplica tarifa, é o imposto regressivo. Então, mas ele é burro ou ele só tá, tipo, empurrando o problema para frente? Para mim, o Donald Trump, ele é mau caráter. Ah, tá. Não é burrice. Ele sabe o que ele tá fazendo. Mas tem uma certa burrice aqui. Tem. Pareceu meio... E eu falei assim, tá porque... Foi até o Paul Krugman, né, que foi Nobel de Economia, falou, né? Porque e agora é mais difícil trazer o Donald Trump aqui no podcast, tá vendo? Fica xingando ele aqui. Fica xingando o cara aí. Aí ele tava até confirmando, né? Aí o Shakespeare tem uma frase famosa que é essa loucura tem método, né? E o Paul Krugman falou, todo mundo, a gente fica falando assim, o cara é burro. Não, ele deve ter uma estratégia, não é tão burro, por trás deve ter um... Aí o Krugman falou assim, parem de tentar encontrar método na loucura, né? Então assim... É porque ele dá muito sinal trocado. O Donald Trump é um... negociador, né? Na verdade, obviamente agora todo mundo começa a ver o histórico dele, né? A ficha corrida dele. Quando você pega o histórico de empresário dele, ele cresceu muito passando perna nos outros, sonegando imposto, né? Quebrou um cassino. Então, assim, o cara não é essa sumidade toda que todo mundo acha, né? E o ser humano, a gente tem que parar também, muito brasileiro aqui, inclusive, tem esse complexo de vira-lata que acha que só porque o cara é bilionário, ele é um gênio. Como se dinheiro fosse um... Acho que o grande problema nosso da humanidade hoje é achar que o dinheiro é um aval para qualquer coisa, né? Se você tem dinheiro é porque você é um cara inteligente, você é um gênio, você é um cara bom. Não. Você pode ter um monte de dinheiro e ser uma péssima pessoa, né? Pois é. Como a gente vê muitos exemplos por aí. E eu acho que o Donald Trump ele tá nessa categoria aí. Ganhou muito dinheiro, mas não evoluiu quanto ser humano. Mas agora, em que momento a gente tá? Ele recuou com alguns países, com a China como que tá? Ele não... Nenhum dos dois recuaram, né? Eu acho assim... O negócio tá ficando feio pro Donald Trump. E, aliás, só para completar essa pergunta, com a China especificamente, ele fez o movimento certo, você acha? E a China também? Quem perde mais nessa briga aí? Não, quem perde mais é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não só perde, como tá perdendo. E a longo prazo? A curto prazo. Como eu te falei, a China desde 2016, ela já está se preparando para isso. Desde o primeiro mandato do Trump. Que o Trump, quando ele assumiu, ele já fez um movimento nesse sentido. Só que no primeiro mandato do Trump, ele foi contido. Pelos próprios assessores dele, né, que quando ele se elegeu pela primeira vez, o Partido Republicano ainda tinha um certo poder de influenciar o entorno do Donald Trump. Então ele tinha pessoas ainda que continham as loucuras, as besteiras que ele tinha vontade de fazer. Mas ele, não sei se você lembra, quando ele assumiu em 2016, ele aumentou as tarifas contra a China. Teve até uma viagem dele lá, tal, e depois acabou voltando atrás. Não foi essa loucura toda. O que o Donald Trump fez? Depois de tudo que ele fez lá no 6 de janeiro, no Capitólio, né, aquela invasão no Capitólio, os caras querendo caçar até ele tornar ele inelegível, prenderam um monte de gente, assim, eles não foram tão rápido, tão eficazes para defender a democracia como foi aqui no Brasil. Mas as instituições americanas tentaram contê-lo, né? Não conseguiu, ele voltou mais forte. Ele sendo eleito, voltando mais forte, o que ele fez? Bom, agora ninguém me segura. Meu entorno ninguém indica, é só eu. Então, assim, o entorno dele é também de um monte de puxa-saco, né? Nero só tacou fogo em Roma porque ele não tinha ninguém para conter ele, as loucuras dele. E o Donald Trump tá mais ou menos nessa situação, né? É um império que tá em declínio, um império que tá caindo, ele se cercou de um monte de gente que mesmo que ele estiver fazendo coisa errada, não tem coragem de falar para ele, ó, você tá fazendo coisa errada. Se falar, o cara é afastado, né? É a característica desses grandes autoritários, né? Desses malucos aí que aparecem na história de vez em quando. Então o Donald Trump tá fazendo tudo que tá na telha dele, só que ele faz as coisas sem muita coordenação, né? É meio que um show, né? Um reality show que ele gosta de digamos, promover, né? Assinar que eles trocam aquela canetinha, pincel, ficar mostrando. Aquilo lá é um reality show, botar o dia da libertação, aquela placa do McDonald's lá, né? Cheio de...
Aquele encontro com o Zelensky foi totalmente Nossa, reality show, aquilo foi pra plateia, Aquilo não é o né? papel de um chefe de Estado, né? E ele foi falar que os países estão kissing my ass, né? Um chefe de Estado fala uma coisa dessa. Se fosse um chefe de Estado de um país pequeno, subdesenvolvido, você já ia achar um absurdo. Não, né? Um República de Banana, né? presidente dos Estados Unidos falando isso. E era tudo bravata, né? Porque falou, tem 70 países me procurando. Aí depois o pessoal foi pesquisar nas instituições sérias, a própria Universidade da América pesquisaram, tinha 10 que já tinha feito uma reclamação na OMC, não estava negociando com ele, tinha falado que tinha uma reclamação, e tinha 5 que tinha aceito bate-pronto, né? Um deles, obviamente, o Milei, né, na Argentina, meio que baixou as calças mesmo para ele, falou, não, tudo bem, você tá certo. Então, dos 70 que ele falou, não tinha 70, era tudo bravata, né? Depois ele falou, então, que se maestro, tá todo mundo... Cara, se você é o presidente do país, você tá pensando em ligar para ele negociar, você não liga mais, pô. O cara fala um negócio desse, né? E falando, não foi ele, né? Mas foi o vice quem falou que a América Latina, a América do Sul tem que voltar a ser o quintal. Foi o Pete Hegseth, então, é o secretário de defesa. Falou que nós somos os caras quintal. São burros, né, cara? E aí depois o Trump falou, os chineses me ligaram. Aí o porta-voz do chinês falou, não, ninguém ligou pra ele. Ninguém ligou, não. Então não parece coisa de menino? Ficar falando, não, o cara que briga com a namorada e depois fica contando pros amigos que a namorada tá atrás dele. Tá procurando, né? A namorada tá nem aí. Exato. É mais ou menos isso. Então, assim, esses sinais, infelizmente, é muito ruim, porque todo mundo perde, né? Todo mundo perde com a guerra tarifária. Mas os Estados Unidos perde muito mais, né? Você vê todos os lances que a China dá, você vê que é estratégico, né? Até esse dia eu tava falando com o comandante Farinaz, acho que ele veio aqui, né? Veio. Eu falei, como o canal dele chama Arte da Guerra, eu mostrei o Ivo Arte da Guerra, as frases ali que tem no Sun Tzu, que é exatamente o que a China tá fazendo com os Estados Unidos. Eles falaram que estão dispostos a qualquer tipo de guerra, né? Estão prontos para qualquer, inclusive. E eles se prepararam, né? Quando a China... A parte militar deles já tá bem desenvolvida também? O que eu costumo dizer assim, não vai existir uma guerra nuclear, porque a guerra nuclear é o fim do mundo, né? Eu acho assim, a gente nem precisa se preocupar com essa possibilidade, porque se ela acontecer, a gente não pode fazer nada, a gente não vai estar aqui para reclamar, né? Então, assim, o poder de dissuasão nuclear leva sempre a ter guerras convencionais, né? Então, não vai ter uma guerra nuclear, porque a China também é uma potência nuclear, os Estados Unidos não vai entrar nessa loucura, né? Uma guerra nuclear, uma guerra convencional, aí é força. Quando você olha a força, a marinha chinesa é muito maior, muito superior à marinha em número, né, de navios à marinha americana. Mas a marinha americana ainda é superior em tecnologia. Pelo menos as informações que a gente tem. Nunca se sabe, né? Os chineses podem estar desenvolvendo tecnologias muito superiores. Tanto que o J.D. Vance, né, fez aquele discurso reclamando, né, que a China produziu em um ano mais navio que os Estados Unidos produziu desde a final da Segunda Guerra Mundial. Desde 1945. Acho que a China tinha produzido 10 mil navios. Cara. E os Estados Unidos nesse ano tinha produzido, sei lá, 10. Entendi. Os caras produziram 1000 vezes mais navio que eu. Então, assim, se tiver, vai ter uma guerra convencional. Se for uma guerra convencional, você acha que os Estados Unidos vai ganhar da China? Não ganhou do Vietnã, que é um país menorzinho, era muito mais pobre, sem recursos, só utilizou técnica de guerrilha. Está disposto também a entrar junto com os Estados Unidos nessa guerra também, né? Eu costumo falar que a Europa é o fiel da balança, né? Acho que a Europa não embarca nessa, não. Os Estados Unidos não entram numa guerra se a Europa não embarcar. Os aliados europeus ali falaram. E a Europa não vai embarcar porque, primeiro, não é interessante, a Europa está em crise econômica há muito tempo. Desde depois da crise subprime, a Europa está em crise, né, econômica. Tem o problema da guerra da Ucrânia ainda lá. Eles não têm esse poderio militar todo que eles tinham no passado, até por culpa dos Estados Unidos, né? E eles não vão se aliar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabou de sair da guerra da Ucrânia e meio que deu uma banana para os europeus. Falando, vocês se viram aí, vocês cuidam disso aí. Quer dizer, os Estados Unidos afastou todos os potenciais prováveis aliados que ele teria. Então eu acho assim, é muito difícil acontecer uma guerra. Se acontecer, não vai ser uma guerra mundial, eu acho, tá? Se acontecer, vai ser por causa de Taiwan, né? Taiwan é da China e os Estados Unidos fica provocando essa situação lá. Mas eu acho que os Estados Unidos vai ficar quietinho também se a China anexar, não vai não? Mas a China é engraçada, a China nem tem a intenção de anexar. A Taiwan, na realidade, é uma ilha. É como se fosse Fernando de Noronha aqui, é uma ilha, é da China, sempre foi. O Japão foi por um tempo do Japão, quando o Japão imperialista invadiu a China, eles tomaram Taiwan. Aí, inclusive, o Chiang Kai-shek teve uma conferência quase acabando a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, em dezembro de 1943, com o Roosevelt, o Stalin,
o Churchill e o Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, você sabe, era o general lá que era o líder do Kuomintang, o KMT, que era o Partido Nacionalista da China que entrou em guerra civil, né, com o Partido Comunista. Em dezembro de 43, eles já estavam vendo que estava próximo do fim da guerra, já tinham definido que Taiwan, depois que, obviamente, os japoneses fossem expulsos, ia ser devolvido para a China. Então, Taiwan sempre foi da China. Por isso que os chineses falam, cara, isso não é nenhuma questão, não sei porque os caras ficam discutindo isso. Só que aí, quando acabou a Segunda Guerra, o Império Japonês saiu, voltou a Guerra Civil na China, o Partido Comunista Chinês venceu o KMT. O que aconteceu? O Chiang Kai-shek pegou lá os militares, os generais lá, que perderam a guerra e fugiram para Taiwan, e entraram em Taiwan. O Partido Comunista Chinês falou, tá na ilha lá, eles são chineses mesmo, deixa lá. Não vamos... Deixar mais para frente. Deixar mais para frente, a gente resolve a situação, não quis prorrogar a guerra lá em Taiwan. E assim ficou, e Taiwan declarou que eles seriam uma província independente e tal. Na realidade, eles nem declararam, eles nem declararam que eles eram uma província, eles declararam que eles eram a China. Ué? Tanto que a ONU, e aí, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, que era uma guerra do capitalismo contra o socialismo. Estados Unidos contra a Rússia e a União Soviética. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos falou, opa, venceu em 49 a Revolução Comunista Chinesa, eu vou apoiar quem? Vou apoiar o Chiang Kai-shek, que era o inimigo dos comunistas. Apoiou e falou assim, não, a China é Taiwan. Os Estados Unidos nunca declarou isso formalmente, mas eles começaram a falar que a China era Taiwan. E quem representava a China na ONU foi Taiwan, até a década de 70. Nossa. Na década de 70, veio uma resolução da ONU dizendo que não, a China é a China continental e Taiwan é uma província da China. Tudo isso muito natural, né? Só que os Estados Unidos continuou via soft power fazendo bullying, né? Ali com a China e incentivando a briga de Taiwan com a China, incentivando a Taiwan a ser independente, você vai ser independente e tal, dando, obviamente, suporte econômico, por isso Taiwan cresceu tanto assim, né? Com parcerias. E a China sempre falou, não, Taiwan é China. A China é a China continental, que aí a ONU passou a reconhecer isso, e a China falou, não, Taiwan é uma província da China. Se você pegar hoje, abrir aí os documentos no FMI, no Banco Mundial, na ONU e qualquer organismo de direito internacional, vai estar lá, Taiwan, província da China. Então, os próprios órgãos que são comandados pelos Estados Unidos, o FMI, por exemplo, considera Taiwan uma província da China. E é uma província chinesa. Então, eu não sei porque as pessoas aqui não lêem história e ficam incentivando isso aí. Não, cara, isso é uma questão que já está pacificada. Mas China teria que usar força para... Não, porque a China, inclusive, ela já viajou agora, né? Para Taiwan, para Vietnã, para Camboja, para Laos. Que assumiu lá é contra, né? É porque lá, aí o que tem dentro de Taiwan? Tem sempre um presidente que fica incentivando que eles querem ser independentes, os Estados Unidos apoia esses caras via soft power para eles ganhar, e tem uma ala de Taiwan que fala que não. Até porque eles são chineses, né? Assim, a etnia, eles são chineses, não é outra etnia. Sim. E aí, os Estados Unidos ficam fazendo esse tipo de manipulação. Aí tem uma rádio lá na Ásia, chama Free Asia, né? Que fica essa propaganda de... Mas a China, o que o Xi Jinping já falou para Taiwan, falou, cara, continua como você tá, imparcial, não declara independência, e tá tudo bem. Não declara eles já são grandes parceiros comerciais da China, já faz tudo... Cara, agora, se você declarar independência, aí o negócio vai mudar. Entendi. Aí a gente invade. A ameaça da China é, se você declarar que você é independente, a gente invade Taiwan. Né? E aí quem vai impedir uma invasão da China em Taiwan? O cara tá lá, no quintal deles. A marinha chinesa é muito superior à marinha de qualquer país do mundo. Vai entrar em guerra? Só se os Estados Unidos falar, não, vou defender, vou entrar em guerra. Aí o que eu falo, cara, vocês não venceram a guerra do Vietnã. Mas o Trump também tem interesse expansionista, né? Com Groenlândia e Canadá, esse papo, então eu não sei se... E quando os brasileiros não entendem muito essa história, eu até contei outro dia, eu dei um exemplo, acho que eu dei o exemplo antes de contar a história. Tá. Falo assim, imagine que o Biden não tivesse ganhado, o Trump tivesse sido reeleito. Lá atrás. Lá atrás. Tá. E aqui aí o Lula venceu a eleição. Tá. E o Bolsonaro fosse mais corajoso, não tivesse fugido para Miami. Ele tivesse ficado aqui, liderado a pretensa golpe de Estado lá do dia 8 de janeiro, né? É porque ele não estava aqui. Certo. Mas digamos que ele tivesse aqui, fosse lá, incentivasse e realmente que o negócio descambasse para alguma coisa mais grave, o exército fosse lá e abafasse, acabou o golpe de Estado, não tem golpe de Estado. Aí o Bolsonaro juntava ele, o Braga Neto, o Heleno,
o Pazuello e os militares fugissem para Fernando Noronha. E declarasse... Aí chegasse lá em Fernando Noronha e o Trump fosse presidente e falasse, não, o Brasil é Fernando Noronha. O Brasil é Fernando Noronha, tal, o Brasil é Fernando Noronha. E aí, aqui no continente, a gente fala assim, não, deixa os caras lá. Não, pra quê? Deixa eles lá. E aí, imagina que daqui a um tempo, é a mesma coisa que Taiwan. Entendi. Daqui a um tempo, aí o Brasil ia ter que ficar falando, não, Fernando Noronha é Brasil, não é Fernando Noronha independente. Onde, né? Entendi. Então é isso que, é exatamente isso que aconteceu. Se olhar, a história da China tem 5.800 anos. Né? A gente, assim como Hong Kong foi devolvido para a China em 97, que era Império Britânico, né? Foi devolvido para a China, porque a Hong Kong foi tomada da China na Guerra do Ópio, né? Um dos acordos lá, que é o século da humilhação que eles chamam na China, devolveram, o Império Britânico pegaram Hong Kong e depois, agora em 97, devolveram. Hong Kong é China. Aí, mesmo devolvendo para a China, você vê que Hong Kong é, de alguma forma, ainda um pouco independente, né? Eles têm o próprio sistema financeiro, eles têm os próprios... China não foi lá e mudou tudo. Deixou eles do jeito que tá, cara. Vocês são chineses. Entendi. Né? É a mesma coisa que a China tem falado para Taiwan. Taiwan, vocês são chineses. Vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito. Pra quê? Eu quero ser independente. Porque quando eles... qual que é o perigo para a China? Se Taiwan declarar independente e a China deixar, ele passa a ser um país independente, aí os Estados Unidos vai lá e enche de base militar lá. Tá. Como os Estados Unidos está fazendo nas Filipinas. Que é um outro ponto de tensão também. Por quê? Os Estados Unidos está aumentando a presença militar nas Filipinas e está Coloca o mapa pra gente aumentando, ver dessa região. Deixa eu ver. Filipinas em relação à China. É um pouquinho para baixo ali. E aí eu costumo usar o exemplo de Cuba, né? A crise dos mísseis cubanos em 62 foi o quê? Da Baía dos Porcos. Não queriam uma base no quintal deles. No quintalzinho. É a mesma coisa. A China vai deixar Taiwan ficar ali a crise dos mísseis cubanos não foi nem isso, né? Os Estados Unidos colocou a base militar na Turquia. Foi o que incentivou a União Soviética a ir lá e falar que ia colocar uma base militar em Cuba. A Turquia tá do lado, né? Foi o que a gente chegou mais próximo à guerra militar, foi a crise